Olá pessoal, olá ouvintes do Papo de Vendedor Vet. Nós estamos aqui no 5º episódio, um episódio que eu estou muito feliz em fazer, porque hoje eu trouxe meu grande amigo João Guedes. Ele que é especialista em PNL, um cara que tem muito know-how no mercado de propagação de medicamentos humanos. Então, a gente vai trazer muito valor aqui para o nosso bate-papo. E para iniciar esse bate-papo, eu entrego para ele um grande presente que eu fiz com muito carinho, que é um planner com o nome dele, da Laus. Começamos bem. Falamos muito aqui, João, de planejamento, né? Então, o planner ele vem aí com um carinho e um agradecimento muito importante pela honra, assim, eu te conheci num momento muito bacana da minha vida, né, e você sempre foi carinhoso e solícito com o meu trabalho, com o que eu estava fazendo, com dedicação, em encontrar ali as soluções, sempre com muita gratidão ao que você já fez por mim. Então, muito obrigado, e trazer você aqui nesse espaço para a gente conseguir elevar a performance, que é isso que você faz, né, através da liderança dos propagandistas ao longo da tua carreira, vai ser de muita valia aqui para os nossos ouvintes. E para esquentar aqui, eu queria que você contasse um pouco aí da sua trajetória profissional, do como você se encontrou nessa vida com relação a esse trabalho. Bom, Marcos, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui com você. É fácil lidar contigo, é fácil trabalhar com você, é fácil trocar ideia contigo. Também tenho muita gratidão. Legal. E eu quero deixar claro que você atuou numa situação muito importante da minha vida, que foi ajudando a minha filha, que, por sinal, é veterinária também. Coincidência, né? Porque quando a gente iniciou o nosso trabalho lá na indústria, a gente não sabia. E, poxa, hoje ela está super bem encaminhada, avançando na carreira dela. Feliz. E grande parte disso eu devo a sua ajuda também. E vai ter muito sucesso. Se Deus quiser. E a troca é sempre essa. Né? É um ajudando o outro e a gente todo mundo tendo pão. É verdade. Obrigado, tá? João. Não, eu que agradeço. E falando aí um pouco da questão da história profissional, cara, como você falou, quando eu me encontrei, na verdade, no começo, essa profissão propagandista, ela meio que encontrava a gente. Era um pouco diferente. Hoje você tem podcasts, tem cursos, tem o seu que está sendo colocado agora no mercado, tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas no passado, e aí eu digo no passado, eu estou falando... Não revela a idade. É complicado. Mas eu comecei em 97, já encontrei uma série de outros colegas, né, antes de mim, uma grande farmacêutica nacional. E era uma profissão que a gente meio que encontrava, ela nos encontrava, porque tinha muito da indicação, muito de você bater papo com as pessoas, poxa, você tem perfil para isso? E ela me encontrou como bancário, inclusive. Eu era bancário quando essa profissão de propagandista surgiu na minha vida, lá em 97. Eu era bancário de um grande banco brasileiro também, e entrei para essa companhia. E eu passei 18 anos nessa companhia, uma Big Pharma nossa. Acho que eu posso falar o nome, porque, poxa, tem uma carreira enorme lá e um carinho muito grande por ela, foi o Axê. Que legal. O Axê Laboratórios. E entrei lá como propagandista, permaneci como propagandista durante uns 5 anos, por aí. E aí existia um processo de desenvolvimento dentro da companhia para liderança. Eu participei desse processo, evoluí nesse processo, aí comecei a minha carreira como gerente distrital, mais ou menos ali em 2003, 2004. E de lá para cá, Marcos, vem atuando na liderança, na gestão de times, na gestão de equipes desde então. Então são 24 anos, eu acho já. 24 ou 25 anos na indústria e mais ou menos uns 20 com times, gestão de pessoas, liderança de equipes, enfim. Olha o quanto rico vai ser esse nosso bate-papo, né? João, eu até trago sempre aqui meu caderno, porque esse momento aqui, o propósito do podcast é realmente aprender, né? E quando a gente está aprendendo, anotar, assim, para mim faz todo sentido. E em respeito também ao meu convidado, a você, e por tudo que a gente já conversou que você fez. O quanto é importante trazer essa visão de um profissional como você para o nosso mercado veterinário. Na veterinária é a mesma coisa. O propagandista veterinário, ele tem um perfil, né? A gente se forma
Você deve ter passado isso pela sua filha também, mas a gente, por vezes, não tem a mínima noção para onde a gente vai e o que a gente vai fazer. E aí a área comercial também encontra a gente. Quem tem ali um perfil um pouco mais de vendedor, Sim. acaba vendo na área comercial um momento de estabilidade, de uma loucura que é a veterinária quando você é 100% autônomo, ali atendendo o cliente, o tutor. E aí eu digo também que na veterinária esse perfil ele encontra a área comercial, né? E trazendo lá para esse ano que você iniciou essa carreira, o que o João poderia falar para aquele João lá de trás? Assim, o que você traz para gente? Olha, cara, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, a gente não fica bom naquilo que a gente faz pouco. Né? Então, eu diria pro João lá de trás, cara, estuda, se prepara, investe o seu tempo com qualidade para que você possa estar preparado antes dos problemas acontecerem, antes das situações mais complicadas surgirem. Não que a gente vá se preparar para tudo, Marcos, porque é impossível. Sim. Né? Mas a sensação da preparação, ela te deixa margem para você prestar atenção em outras coisas que não exclusivamente aquilo que você está levando, o material que você está querendo apresentar, a venda que você quer fechar ao médico. Você consegue ter a oportunidade, bom, eu conheço o meu produto, eu conheço o concorrente, eu sei como ele atua, eu entendo da minha molécula, eu entendo de tudo que eu preciso entender para estar bem posicionado e bem preparado diante do médico. Então eu posso prestar atenção no médico. Nossa, isso é muito incrível, né? Eu quero muito puxar isso, porque eu sei que você estuda muito PNL, né? Sim. É um método que eu também amo, é um método que a gente é capaz de fazer essas conexões mais profundas, né? É tão difícil você se conectar. E aí acho que a palavra-chave é ali, a parte que você falou, né? De estudar, a parte de investir o tempo no momento certo e a parte também de quando você tem aquele momento ali para transmitir esse conhecimento técnico-científico, que você possa se conectar de uma maneira legal. Tem um passo a passo para isso na PNL, assim, que o propagandista hoje do mercado veterinário possa estudar? O que você indica para ele estudar nesse sentido? Cara, eu diria o seguinte... Eu pauto minha vida, cara, em muito estudo, obviamente, você acabou de falar. Então tem frases, tem terminologias, tem dicas que eu peguei durante a minha vida que foram me ajudando também a me direcionar nesse sentido até hoje. Até hoje. Então a gente tem uma frase de Confúcio que diz o seguinte: você precisa cavar um poço antes de sentir sede. Não adianta, cara, você tá sedento, dentro do problema, e querer procurar a solução onde você só tem a visão do desespero na sua frente. Então, cara, o passo a passo para mim é a preparação, Marcos. Preparação, legal. É a preparação, porque a própria PNL mostra isso. Quando você faz alguma coisa antecipadamente, repetidas vezes, quando chega o momento de você fazer de verdade, a sério, na frente do veterinário, na frente do médico, já não vai ser a primeira vez. O problema é que a gente quer deixar para fazer as coisas pela primeira vez quando a oportunidade e a situação aparece. Então, o treinamento, a repetição, ela te afia, ela te deixa pronto, ela faz você aparar arestas que você nem sabia que tinha. Então, o ensaio, a preparação, a repetição, a atenção para uma série de outras coisas que hoje a gente tem com muito maior facilidade, que são as dicas estratégicas que os números te dão. Hoje você tem, inúmeras fontes que podem delinear onde é a área que você mais necessita estar presente, onde é a área que você menos necessita estar presente, quem são as pessoas que mais observam o seu trabalho através da prescrição, quem não são, quais não são. Gastar energia no momento certo e com a pessoa certa. Né? É a famosa lei de Pareto, né? 80-20. Certo. Então a gente precisa tomar cuidado com a lei de Pareto para não ficar preguiçoso. Mas ela é um excelente norteador de esforço. Né? Então é bem mais fácil você entender o caminho que você precisa seguir quando você faz um apanhado de todas as informações que você tem, você faz uma espécie de agenda. O que eu já tenho, o que eu não tenho, o que é prioridade eu ter para que eu chegue onde eu desejo chegar.
Mas é muito importante você saber para onde você está indo. Uhum. E aí eu vou pegar esse ponto agora, porque você falou de preparação, né, de planejamento, Sim. e eu vou tocar numa dor agora do mercado veterinário. Opa. Essa dor, ela passa pelo como é a universidade, né, em termos de preparação desse profissional. Ele chega ao mercado de trabalho e, por vezes, a área comercial é a primeira oportunidade dele de emprego. Tá. Então, pegam, literalmente, o VET e colocam lá, põem uma pasta com as medicações, ele utiliza ali daquela capacidade dele de influenciar o veterinário, né? meio até, você foi legal, é completamente empírica, porque não vejo uma preparação desse profissional, até mesmo na universidade, tá? Não estou nem agora entrando na seara ali da parte empresarial. O que você traz para a gente com relação a esse treinamento para essas pessoas que estão ali e querem entrar na área comercial e que já estão numa empresa? O que você viu na sua vida assim, com relação a essa preparação? Então, na indústria farmacêutica, esse é um foco enorme da companhia, das companhias de maneira geral. Já passei por umas 5. E todas elas têm departamentos extremamente focados nesse canal de preparação. Né? Porque se você não souber o que vai fazer antes de fazer, é muito provável que você faça alguma coisa que não vai te colocar na direção do que você quer. Certo. Né? Então, mas, hoje em dia, cara, eu acho que quando a gente quer de fato alguma coisa, você não precisa ficar esperando que as companhias te deem isso também. Você tem o papo de vendedor, por exemplo. Você tem informações inúmeras dentro do YouTube, dentro da internet. De graça. Né? De graça. De graça. Né? A antecipação, nesse caso, ela é muito bem-vinda. Pô, quantas pessoas eu entrevistei em companhias que eu trabalhei que tinham linhas de neófito. Neófito é a pessoa ainda completamente desconhecedora daquilo que você vai apresentar. Por exemplo, esse VET que você citou agora, né? O neófito. Sim. Que, na hora da entrevista, deixavam claro que elas não estavam lá apenas esperando que a companhia desse para ela aquele treinamento. Ela já chegava com alguma coisa que ela buscou. Alguma coisa de bagagem, um curso que ela fez. Hoje, no mercado de humanos, tem pelo menos uns 3 ou 4 cursos preparatórios para propagandista. Então, quando você recebe essa pessoa, você já olha para ela de maneira diferente. Ele já fez alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Né? Você não está esperando única e exclusivamente receber. Porque quando eu estou contratando, né, para você é maravilhoso. Sim. Né? Para quem está do outro lado sendo contratado, cara, uma Big Pharma, uma empresa enorme vai te contratar. Pode não ser enorme, mas vai te dar know-how, vai te dar preparação, vai te dar a mala com os produtos, como você falou, vai te dar os folders, enfim, um notebook ou um iPad, enfim, vai te dar material. E o que você vai dar de volta? É a chave. É a chave para você, muitas vezes, ser contratado. E essa ansiedade que a pessoa fica por não saber nada, ela diminui quando você começa a saber alguma coisa. Sim. Olha, está lotado de material disponível, gratuito, para tudo quanto é lado. A questão é que você tem que buscar. Sim. Né? Sair do zero. Sair do zero. Então, eu acho que essa preparação prévia, ela não vai te colocar, nem é possível que isso aconteça, a 100% do seu potencial, porque você sequer conhece ele ainda. Mas, cara, ela já vai, inclusive, te dar um desenho, uma visão. Pô, se é até aquilo mesmo que você quer. Sim. Se até para você não perder tempo de vida e de carreira onde não faz sentido, né? Exatamente. Essa é a chave para quem está buscando entrar na área comercial. E agora eu vou evoluir, Continua. né? Eu vou lá que eu quero aproveitar esses minutos aqui, essa hora que a gente tem, porque é muita coisa que eu preciso aprender literalmente, né? Isso. Esse departamento assim das empresas humanas, eles quanto tempo? Em média, o propagandista legal, ele fez todo aquele trabalho de fazer o curso de preparação, ele entrou numa grande empresa. Para ele estar na rua, quanto tempo ele demora em média, né, numa empresa assim, antes de pegar a pasta e ir lá atender o médico? Isso é uma coisa, Marcos, que ela veio mudando com o passar do tempo. Tá. Né? Quando eu fiz o meu curso preparatório, eu passei quase 15 dias parado dentro de uma companhia. Isso é a dor do empresário, tá? Você falar para ele que um propagandista vai ficar 15 dias parado, ele vai ter uma síncope. Aprendendo, se capacitando. Né? Na época não era online, era presencial. A gente ia para dentro da companhia e passava o dia inteiro lá treinando, se capacitando, tendo exemplos de propaganda, treinando propaganda, filmando propaganda, mostrando a sua propaganda, como ela ficou. Enfim, você recebia um volume
de treinamento, de capacitação enorme. Porque, poxa, imagina, 90, 100 SKUs. SKUs são os produtos, São os produtos. Para você conhecer o que ele faz, como ele faz, quais são os concorrentes, quais são os efeitos adversos, então, enfim, a base que você precisa ter para ser minimamente assertivo na frente de um médico na hora da propaganda. Isso era algo que a gente antes, você tinha o aprendizado e a capacitação no mesmo local. Na minha percepção, as coisas mudaram. Hoje, a capacitação, ela é on the job, você faz a capacitação dentro do trabalho. Você recebe o produto lá, recebe o MIP, né, o Manual de Informações do Produto, todas as informações relevantes e importantes a respeito do produto que você vai propagar, e você vem para o campo, acompanhado de uma figura que, na minha opinião, dentro da indústria farmacêutica, é a figura mais relevante que existe, que é o gerente do dia a dia, o gerente local, o gerente distrital, que é a pessoa que faz o meio campo entre a companhia... Como se fosse uma sombra ali do propagandista. Aí é que tá, Marcos. Quanto mais essa pessoa faz sombra, pior para o negócio. Aí, olha. Tá, vamos lá. A chave, né? Durante muito tempo, a gente pensou como sombra. Hoje, é preciso que ele faça parte do processo de desenvolvimento. Tá. A questão da supervisão, ela foi embora, cara. Aí eu tô dando minha opinião também. Não, vamos lá. Como líder. Se você vai para um lugar para supervisionar alguém, cara, você tá deixando passar uma enorme oportunidade de desenvolvimento pessoal e de compartilhamento desse desenvolvimento com a outra pessoa. Porque, como eu te falei, hoje os números trazem essa supervisão. Você tem informações de venda, informações de giro, informação de prescrição. Você tem tudo isso na sua mão hoje para te dizer se a pessoa está indo trabalhar, se está sendo minimamente efetivo ou não. O meu foco, como o gerente, o desenvolvedor ali da pessoa, ele precisa ser em como é que você melhora o trabalho daquela pessoa. Tá. Vou pegar isso agora. Como você melhora o trabalho de uma pessoa. Na veterinária e na medicina humana, eu penso que os profissionais são muito técnicos científicos. É um perfil. Na propagação humana, por vezes, a pessoa não é médico, né? Ele pode ser ali simplesmente uma pessoa que estudou aquela medicação, que já tem um conhecimento biomédico. Sim. Não é necessário ser médico, certo? Não. Não. Zero. Na medicina veterinária, a maioria dos propagandistas são veterinários. Perfeito. Então, o mindset do veterinário está em ser científico, em passar esse conhecimento científico a outro veterinário para influenciar essa prescrição. Dentro dessa composição da medicina veterinária, o quanto é importante a gente equilibrar o perfil científico com o perfil comercial. E aí depois eu vou puxar de você a ideia de como melhorar esse perfil comercial para quem quer, né? Cara, você tocou em um ponto fundamental. Porque mesmo os propagandistas que se preparam e precisam estar preparados cientificamente, bem capacitados, a gente precisa ter uma visão de que existe uma finalidade de levar conhecimento e de que, ao mesmo tempo, você tem uma relação ali de troca comercial naquilo. Se você pura e simplesmente ficar com um tom professoral, apenas, sabe, correndo em cima de uma esteira, falando sobre conceitos, falando sobre guidelines, e não transformar aquilo em uma informação que faça sentido para outra pessoa olhar e falar assim, porra, vou usar o produto. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, para você não ficar lá só argumentando. Sim. Dessa argumentação, ela tem que partir, ela é fundamental, mas ela tem que ter uma finalidade de mostrar para essa outra pessoa do outro lado, o médico, o veterinário que está recebendo a visita, o quão relevante, importante, funcional é ele passar a colocar o produto que eu estou falando para ele dentro do receituário dele, dentro das escolhas dele. Eu preciso terminar essa minha abordagem com essa provocação.
E só com o argumento, às vezes, Marcos, eu vivi isso muito na minha vida, você acaba criando um clima desconfortável. Até hostil, né? Hostil. Porque eu fico querendo te ensinar em tempo integral e não saio daquilo ali. Né? Eu acho que a parte da argumentação, eu não preciso provar que você está errado. Eu preciso deixar você em dúvida se você está completamente certo. Legal, essa é a provocação, né? Essa é a provocação. Porque eu estou seguro com o que eu uso como médico, como veterinário. Estou seguro com o meu produto. Né? A gente até brinca que as pessoas, o médico, o veterinário, no caso, a gente está falando de veterinário, normalmente a gente usa a mão, né, para falar sobre isso. Né? Se eu desconheço o produto, dedo mindinho. Aí eu conheço o produto. Aí eu quero que o meu produto seja o mais prescrito. Depois ele naturalmente começa a entrar numa queda. Eu, como representante, como propagandista, ele vai caindo, porque chega um outro, chega alguém com uma posição mais relevante que a tua anterior. Se eu não cuidar muito bem desse momento aqui, onde eu estou em alta, onde o meu produto está fazendo efeito, onde o meu produto está realmente atendendo às necessidades não atendidas que ele tinha até então, e às vezes ele nem sabia, essa é a minha função, mostrar para ele que existem necessidades não atendidas com aquilo que ele usa. Então eu preciso entender profundamente isso. Mas eu não preciso brigar com o cara. Eu não tenho que entrar no embate, às vezes quase que físico com a pessoa. E aquilo normalmente vai decaindo. O meu trabalho como representante, como propagador, é manter o maior tempo possível o meu produto sendo aquele mais utilizado, mais funcional. E aí eu preciso entender como ele usa, onde ele usa, por que ele usa, se existem alternativas que a gente não estava enxergando ainda no meu produto para que ele expanda a utilização. Tá sendo claro, cara? Pô, mas é muito claro. Você tá falando assim, aí eu venho na minha cabeça as palavras do que eu já vivi, do que eu fiz, do que eu faço, como principalmente nesse ciclo que você fala aí da mão, de frequência e sequência, né? Sim. Se não adianta a gente estrategicamente olhar os números da companhia, saber que a gente tem um mapa ali dos prescritores para até utilizar a teoria de Pareto e saber aonde o nosso time está indo e sem a gente saber ali também o como e até o que vai falar na sequência, porque não adianta manter uma frequência de uma vez no mês, 2 vezes no mês, se a gente não tem toda essa dialética, né, essa capacidade de argumentar, até mesmo entregando soluções na maneira, da forma correta, como o perfil quer. Então, assim, eu sou um apaixonado por esse tema, então Somos dois. Trazer isso aqui, para mim, é ficar refletindo o quanto a gente pode ajudar essas pessoas, né? Principalmente da área veterinária por serem veterinários, né? Essa parte científica, como ele desliga isso, João? Como dentro dessa técnica, eu sei que você conhece muito de PNL, muito de coaching, mas para fazer a sua mão ali funcionar, o que ele tem que estudar, o que ele tem que ficar atento para aprender? Eu sou da teoria que todos que queiram desenvolver uma habilidade, eles podem, desde que busquem o caminho certo, o direcionamento e se dediquem a isso. Né? Então, onde o propagandista tem que se dedicar para se conectar com essa mente e coração do veterinário? Eu diria que para o veterinário é um pouco mais complexo, porque ele tem a formação semelhante à pessoa que está do outro lado. Legal. Então, não vamos dizer, é simples. Onde é que para mim está a chave? Você parar de fazer propaganda para você mesmo. Tá, legal. Esquece você. Você tem que olhar para outra pessoa completamente para essa outra pessoa. A gente utiliza, inclusive, uma visão assim. Eu tenho foco no cliente. Foco no cliente todo mundo tem, Marcos. Se não tiver, tá errado. Morre a concorrência. O que precisa aprender, Marcos, é a ter o foco do cliente. Certo. Muda completamente. Tá todo mundo olhando pro médico. Agora ninguém senta lá da cadeira dele e olha de lá com os olhos dele para a situação. Quer ter o foco dele. É a tal da empatia que todo mundo fala, mas ninguém faz. É verdade. Até porque para se desenvolver e ser um ser humano empático, existe também treinamento, né? De autoconhecimento. Lógico. É um universo para a gente aprender a ser empático. Dentro da minha trajetória até, em passar esse método que eu criei, deles mapearem o perfil desse veterinário, não em uma visita, mas talvez em 2, 3 visitas, olhar para o veterinário
e saber, agora eu tô falando aqui com o Dr. João. O Dr. João tem esse perfil, eu identifico ele dessa forma, eu vou falar com ele dessa forma, não vou falar com ele dessa forma. Então, eu utilizo muito a técnica de mapeamento de perfil dentro de uma metodologia, que são as 4 etapas ali da visitação científica, né? De conectar com o prescritor, investigar, que é isso que você falou, de fazer as perguntas inteligentes, demonstrar sim o produto e conduzir ali para um fechamento, para uma provocação. Agora, acabei de fazer uma atualização no meu método, né? E da tua experiência, João, identificar o perfil. É prática ou habilidade? É ser Neymar? É ser um excelente jogador? Só pessoas que são assim fazem? Não, isso não existe. Isso não existe, né, cara? A capacitação, o treinamento, a completa devoção, ela sempre vai vencer o talento, na minha visão. Sempre vai vencer o talento. Quando o talento se junta a isso que eu estou falando... Aí explode. Aí você tem Pelés, Zicos, né? Outro tipo de gente. Mas, para mim, esse compromisso de se capacitar, de treinar, essa obsessão, a obsessão pelo foco, pelo resultado, por se sentir completo, por se sentir preparado, ela vai sempre vencer o talento sozinho. Quando junta os dois, como eu falei, é maravilhoso. Então, eu entendo, cara, que a gente tem, nesse canal do veterinário, uma necessidade, e aí é para todo mundo, cara, porque a gente não foi preparado nas escolas para olhar para as pessoas pelo viés das pessoas. Sim. A gente foi preparado para olhar tudo com o nosso julgamento, tudo com os nossos olhos, tudo com aquilo que a gente aprendeu, só existe uma forma de fazer. Até na escola, cara, quando você vai para uma prova de múltipla escolha, por exemplo, você tem lá 5 alternativas e só uma está certa. E a gente acaba aprendendo, cara, que só existe um jeito de fazer as coisas por conta dessa influência também. E aí quando você vem para o mundo corporativo, você aprende, cara, que tem milhões de maneiras. Um monte de jeito de você fazer as coisas. Pode ter um jeito mais rápido, pode ter um jeito mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, né? Aquelas palavrinhas que todo mundo trabalha. Mas a gente precisa entender, cara, que do outro lado tem alguém ansioso, olhando o relógio. Olhando o relógio. Estressado. O mundo complexo, né? Te dando, o VUCA, né? Te dando sinais o tempo todo de como você precisa se comportar do lado de cá. O negócio é que, normalmente, a gente está tão focado no que eu preciso fazer, que eu esqueço que é necessário ser feito. A linguagem corporal. Vê se eu peguei, assim. A pessoa treinar em... Existem alguns livros, né, até sobre a linguagem corporal, o que o corpo não fala, por exemplo, o que o corpo fala, de alguns autores legais, de principalmente você olhar para essa comunicação não verbal, que por vezes é até 80% do que a pessoa quer dizer. É até mais. Até mais, né? Até mais. Aí, tá vendo? Então, treinar isso. E você acredita, João, que as empresas elas podem fazer esse profissional treinarem isso? Aí é com curso, com dia a dia, é com supervisor. Como você viu assim que funcionou? Você precisa treinar a cadeia toda. Tá. Né? Não dá para você ter um marketing fala de um jeito, a gerência das pessoas fala de outro jeito, a supervisão, o gerente direto ali fala de outro. Você precisa criar uma espinha dorsal, onde a comunicação ela seja toda baseada, aí é a minha experiência, a minha visão, ela seja toda baseada no mesmo modelo, para que todo mundo se entenda dentro desse mecanismo. Né? Porque, poxa, vem acompanhar alguém, sei lá, da matriz para trabalhar contigo e você está ali querendo ler a pessoa, ler o médico, entendendo se ele é mais visual, se ele é mais sinestésico, se ele usa mais a audição, se ele usa mais a visão. E quem está contigo não entende daquele assunto e começa a julgar o seu trabalho de uma maneira equivocada ou não contribui para que você possa desenvolvê-lo ainda melhor. Então, acho que tem que ter a capacitação ela tem que ser geral nesse sentido. Agora, quando você chega na frente do médico, na frente do veterinário, quanto mais eu falo, menos eu escuto. E para eu perceber esses sinais que você está citando,
Eu tenho que escutar mais. Eu tenho que escutar mais. E como é que eu faço o outro falar? Fazendo perguntas inteligentes. Sendo muito mais interessado do que interessante. Eu diria que é uma mistura das duas coisas, cara. Porque Legal. você precisa ser interessante. É ótimo, naquele momento que você precisa demonstrar Você precisa ali ser interessante. o produto, né? É porque o cara vai receber 30. 30. Mas você pode ter certeza que ele tem na cabeça 2. Que são os caras que quando entram, às vezes ele acende até um cigarrinho, E relaxa. chega pra trás da cadeira e bate um papo. Aham. E se essa pessoa não tomar cuidado, ela entra nesse mecanismo do relaxamento também e não faz o que ela precisa fazer, que é ajudar o outro. Às vezes a gente ajuda o outro só fumando cigarrinho junto Aham. também. Mas a grande maioria das vezes a gente precisa estar atento para cumprir o papel. Sim. Né? A expectativa que a empresa tem a teu respeito e até o médico mesmo. O cara tá abrindo as portas dele e tá deixando de ganhar Dinheiro. uma consulta. É. Né? Se a sua relevância for só o momento dele dar uma relaxada e isso repercutir no receituário dele, na utilização do produto, e vocês entenderam que essa troca ela tá sendo genuína e proveitosa, perfeito. Só que existe uma distância aí que você precisa cumprir, ajustar, para que vocês dois trabalhem essa parte da relação, do desenvolvimento, mas que fique claro o quão importante é que isso seja espelhado no seu desempenho como profissional. profissional. Você tocou num ponto que foi minha luta e é minha luta por anos. É transformar esse relacionamento em dados, né? De principalmente ensinar os propagandistas a como mapear isso. Eu sei que na medicina humana vocês têm a favor aí, muita tecnologia envolvida, né, com relação ao mapeamento de prescrição. Na medicina veterinária, a gente ainda esbarra, vamos chegar no momento onde a gente consegue mapear o trabalho do propagandista, né? Porque fica muito subjetivo e ele ainda é o elo fraco da cadeia que você citou por não demonstrar em números ali o que realmente ele faz na prática, que é influenciar, vender essa ideia de prescrição. O que tu pode trazer assim pra gente, João, do que você já viu com relação a esse assunto, assim? Como propagandista que não tem essa análise, não tem esses dados, não sei se lá na tua época de 94, 7 que você falou, 97. se tinha dados, como é que era feito esse mapeamento? Muito mais precário. E aí a gente precisa cuidar da cadeia, né, Marcos? Aham. Se você não tem isso vindo para você através do mapeamento tecnológico, como você colocou, eu faço no digital mesmo, na mão mesmo. Eu vou procurar, perto da onde minha filha trabalha, por exemplo, hoje, existem inúmeras, eu não sei se o nome é farmácia, Pets, loja, pets. inúmeras pets. É. Por que eu não posso olhar na redondeza como é que está o meu desempenho em relação àquilo que está sendo vendido? Eu vou ter um sinalizador. Se eu fui visitar alguém dentro da Olegário Maciel ali, dentro do Jardim Oceânico, eu antes olhei em volta para ver como é que está o giro do meu produto. Eu tenho alguém dentro desses locais que possa estar me dando um norte. Tá vindo, dizendo, não tá vendo? Tá batendo, não tá? A doutora Fulana lá? fulana, Nada. nada. E aí, a doutora fulana tá usando tal. Então quer dizer que o teu cigarrinho é lá só um tapinha nas costas. Volta lá. Entendeu? Aham. A gente, cara, no passado, quantas vezes eu fiz pesquisas de papel de farmácia para poder entender o que estava acontecendo, como é que estava girando, quais eram os produtos que estavam saindo. Você não tem isso, cara, a gente cria um modelo. Cara, tudo é processo, Marco. Tudo é processo. Tudo é processo. A gente precisa ser dono do processo para poder ser dono do resultado. Caramba, olha aí. A outra chave. A gente precisa... Essa frase não é minha, não. Tá, mas eu conectei aqui, eu tô anotando. A gente precisa ser dono desse processo para poder ser dono do resultado. Se o processo não for nosso, o resultado não vai ser seu também. Isso é matemática, né? É lógica. Então, quantas lojas existem pets dentro da tua região? Com o passar do tempo, Marcos, a gente consegue fazer inclusive uma segmentação dessas lojas. Eu não preciso de todas.
Pode ser que eu tenha 30 numa determinada região, e aí eu vou mais uma vez aplicar o Pareto. Pô, dessas 30, 20%, 6 são aquelas mais importantes. É nessas que eu vou estar medindo o meu desempenho. A quantidade de produto que eu tenho, quais são as receitas que estão batendo, qual produto que está mais girando, qual concorrente meu direto que mais é vendido. E daqui a pouco eu vou estar descobrindo que o Dr. Marcos gosta mais daquele produto, a doutora Ana Júlia gosta mais daquele outro produto, Ana Júlia é minha filha. e aí você vai entendendo, e aí é a hora de você usar essa informação com estratégia e com inteligência. Sim. Né? Se eu tenho um produto que está sendo utilizado semelhante ao meu, mas eu sei que existem diferenças, eu vou entender por que essas diferenças estão sendo favoráveis ou não para mim. Com quem que eu vou fazer isso? Com o médico, cara. Eu preciso estar preparado e não ter medo de perguntar. Sim. Ótimo. Ó, agora a gente chegou no ponto, assim, para mim, de aprendizado que é o ápice, né? Ali a provocação, o momento final de você influenciar o veterinário. Né? Eu vou melhorar para a gente até ilustrar um caso real. Tá. Quando o veterinário assume o papel do médico humano, porque o que a gente vê hoje na veterinária, João, eu tô levantando um monte de problema para você, né? Não, mas se eu não souber, eu vou dizer que não sei. É isso. Mas é puxar pra gente aprofundar cada vez mais, né? Então, assim, o veterinário tem, vamos colocar, a síndrome ali, por vezes, vou colocar São Francisco, que é a famosa listinha da receita, de colocar 5, 6 produtos. E para o propagandista, o trabalho dele é transmitir a segurança que o produto dele é o melhor para aquele momento. Como você faz para esse veterinário assumir esse papel de médico humano? Por quê? Eu vou agora montar o perfil do médico humano. Quando eu fui no dermatologista recentemente, ele me passou essa pomada, ele não me deu outra opção. Ele me entregou a amostra grátis e falou, essa aqui é que eu confio, essa aqui é que eu preciso que você invista, eu não conheço até outra que vai fazer e vai te entregar o mesmo resultado. Na medicina veterinária é a mesma coisa. A gente sabe que tem marcas que o veterinário pode confiar mais ou menos, mas como fazer para lidar com isso no dia a dia? O que a gente pode trazer para esse propagandista? É óbvio que com tudo isso da cadeia que você falou, né, dele investir, de muita técnica que você trouxe aqui de PNL, mas esse momento crucial ali de conseguir a prescrição do veterinário, e isso ser de uma forma constante. Como fazer isso? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Vamos lá. Você está me dizendo o seguinte, você tem uma determinada patologia, que você tem uma série de produtos que funcionam para aquela patologia. Como é que eu vou fazer o meu ser o predileto? O seu ser o predileto e o veterinário prescrever o seu. Porque se você está lá, tendo frequência e sequência ali na mão, voltando, fazendo todo esse trabalho que você deveria, como não cair na lista do veterinário para a mesma solução, para a mesma patologia, Entendido. 5 produtos diferentes. Tá. Essa é a pegada. Assim. Ó, eu diria para você que na humana isso ainda é mais complicado. Tá? Pra você ter ideia, o genérico, anti-inflamatório hoje, todos vão atuar na cascata de ácido araquidônico lá, né? Quase todos os AINES vão atuar dessa forma. Mas você deve ter, sei lá, uns 60 anti-inflamatórios hoje no mercado. Como é que eu vou fazer para o meu ser o escolhido? Cara, mais uma vez eu vou voltar para o debruçar sobre a capacitação. Legal. Cara, se é tudo a mesma coisa, a diferença tem que ser eu. Isso. E no mercado veterinário é assim, João. Se é tudo a mesma coisa, só que a gente precisa tomar de novo cuidado, Marcos. Porque é muito difícil ser tudo a mesma coisa. A gente compra muito fácil essa ideia de que é tudo a mesma coisa. Sim. Porque dá menos trabalho, eu não preciso me preparar, eu não preciso falar diferenciais, eu não preciso questionar o médico, cientificamente falando, às vezes, sobre um ponto de vista a respeito de uma ação do produto ou de uma deficiência do produto. E aí eu coloco tudo no mesmo balaio, e aí acabo dizendo que o problema é preço. Sim. E aí a gente quer sempre trabalhar o mais barato. O meu é mais barato, o meu é mais barato, o meu é mais... Aí não reverte objeção nenhuma. Primeiro eu tenho que entender se é tudo a mesma coisa mesmo. Porque existem inúmeros diferenciais que você pode ter deixado passar e não apresentou da maneira adequada. E aí você não transmitiu a segurança que você precisava. não transmitiu o que precisava. Né? Pô,
Vamos supor que eu tenho aqui um produto para cefaleia. Uhum. E aí, todo produto para cefaleia provoca analgesia, é tomado 1, 2, 3 vezes ao dia e tal, não sei. Só que a sua caixa, ela tem um número de dias diferente em quantidade de comprimidos que tem a caixa dos demais. Estou dando um exemplo bobo, que tem a dos demais. Será que você tratou isso de uma maneira científica, mais complexa e até provocativa? Por exemplo, então como é que você faz quando você prescreve tal produto para tratar a cefaleia e passa de 3 dias? E a grande maioria dos produtos eles só tem o suficiente para 3, 4 dias. Como é que você lida com isso? A provocação. A chave está na provocação. Se você tem a provocação, você precisa usar. Você precisa usar. Para isso eu preciso saber onde é que o meu supera e onde é que o meu perde, porque você também vai ter situações onde o seu produto é aquele que não tem conectou. Todas as alternativas que tem o que está sendo usado. Quando o médico fala aquilo que você falou agora, Marcos, ou o veterinário, olha, a pomada é essa é que eu confio, essa é a que eu quero, por trás disso tem um trabalho muito grande feito por alguém que mostrou para ele que só existe aquela saída. É isso. Esse é o trabalho do propagandista. Tocar a cabeça e o coração do veterinário. Porque, cara, como eu falei, na medicina também, não tem resposta única. Se ele está achando que aquela resposta é a única, alguém fez um trabalho muito bom. É óbvio que você tem produtos únicos. Né? Pô, você lança aí um produto para oncologia que acabou de ser pesquisado, só tem ele, patente, não sei o que, é único, não temos alternativa. Mas quando você fala da medicina humana de maneira mais generalizada, cara, é muito difícil você ter um produto que não tenha um concorrente, um similar, um genérico, uma opção. Eu escutei esses dias, João, assim, acho que conecta muito com o que você está falando, entrar na guerra sabendo as armas que você tem e como você pode vencer essa guerra, né? Porque se você entra numa guerra e não sabe as armas que você tem, aí eu estudo, o conhecimento técnico, científico, as habilidades comerciais para influenciar o veterinário, dificilmente você vence a guerra. Utilizar a ferramenta na guerra certa, né? E com quem você tem que utilizar. Perfeito. Eu diria que a gente tem muito mais batalhas do que guerra. Legal. O cotidiano da gente são as batalhas. Aham. A vitória da guerra ela é construída durante cada uma dessas batalhas. Todo dia é um dia onde você pode travar um diálogo diferente, mostrar um ponto que você não tinha abordado ainda, entender resultados que você não tinha colhido ainda. E essas batalhas vão te colocando na direção de vencer a guerra, de ser o produto escolhido, prescrito. E daqui a pouco você vai ter uma outra batalha porque alguém vai chegar e vai ter tirado você dali. Como é que eu faço para permanecer daquela forma? Né? E assim, é muito difícil. E eu não gosto nem dessa palavra difícil, cara, porque a gente coloca as coisas, quando fala difícil, coloca num patamar assim, muito superior. Acho que é diferente, é bem diferente quando você quer retirar um produto estabelecido da frente de um especialista, se você não tiver conhecimento, profundidade. Eu diria que aí a gente está lidando quase com o impossível, né? Mas o impossível está lá para justamente ser trabalhado. trabalhado. E aí requer resiliência, requer frequência e sequência. É batalha. É estudo, é estratégia, tudo que você colocou aqui. Exatamente. Eu fico assim, João, porque feliz aqui com esse bate-papo de novo, porque isso me remete a muitas das coisas que eu quero resolver. Existem os dois lados, né? Quando eu comecei esse trabalho também com os propagandistas, eu, como dermatologista, ficava pensando, por que o Marcos, como veterinário, atendia o João e não atendia o Alfredo? O que passava na minha cabeça por atender um ou não atender o outro? Como eu poderia transmitir e ajudar esses profissionais a resolver esses problemas como o da prescrição? O veterinário, ele quer ali também, ele assume o papel de querer resolver o problema do tutor. Essa síndrome de São Francisco se ele atende um cliente que não tem condição, ou até mesmo que tem condição, mas não quer fazer o tratamento, ele vai ter que dar a solução.
Mas aí como trabalhar tudo isso que você está falando na comunicação para reverter as objeções, que a gente fala muito no nosso segmento, né? Queria que tu contasse uma história, não sei se sua ou de alguém, que vem assim na tua cabeça, assim, bem rápido, que você pode lembrar, assim, tá te forçando a tua cabeça aí, de uma objeção que você ou alguém conseguiu reverter, de um médico difícil, assim, complicado. Ah, cara, tem muitas histórias como essa. O que eu diria, assim, Marcos, eu vou te dar a resposta, Tá. mas a gente precisa só cuidar, porque quando você tem um produto eleito pelo especialista, a gente precisa entender que aquilo foi construído, que ele confia e que para você penetrar naquela armadura, você vai ter que procurar as frestas, né? As partes quebradinhas para você entrar. E muitas vezes o propagandista, ele acredita que só é resultado se ele chegar lá e tomar tudo. Legal. Por que eu não posso ser a primeira opção da segunda escolha do médico? Existe uma técnica, até eu falei de um livro que eu li também recente, que é, se você quer vencer a guerra, não vença com a tropa inteira, mas se você introduzir uma solução ali pequena, chinês faz muito isso, né? Isso. Se você entrega ali na venda, você não consegue a farmácia inteira, mas se você entrega um produto, você já começou ali a estreitar esse relacionamento. É um pouco disso? Exatamente isso. É exatamente isso. Se eu chego para vamos supor essa situação que o dermato prescreveu para você, olha, esse eu confio, esse eu sei que funciona, é a minha única opção. Eu, como representante, se eu virar para esse especialista, né, estiver numa visita e ele me disser isso, cara, eu só confio nesse, esse aqui é o que eu uso, esse aqui é a minha única opção, nem precisa trazer o teu. É possível você ouvir isso. Sim, sim. Por que eu não posso dizer para isso, doutor? E se o paciente te ligar dizendo que está faltando isso? Você não tem nada para dar para o seu paciente, ele vai ficar sem nada. Entendeu? Entendi, a provocação. Tirar se estão todos os ovos no mesmo cesto, se o cesto cair, quebram todos eles. Não tem uma opçãozinha, não tem uma situação onde caiba. Pensa com calma. A gente conversa na próxima. Legal. Né? Porque a sensação que eu tenho de derrota, ela pode ser revertida quando eu deixo essa provocação, esse raciocínio, e retomo ele na próxima. Porque eu também vejo muito o pessoal criar esse cenário e chegar na seguinte... Até esqueceu. Porque não fez a anotação que deveria, não colocou o objetivo que deveria, não criou uma estratégia prévia. Organização, planejamento, como você falou. O propagandista, ele por mais que tenha uma grande companhia por trás, ele é o guardião ali daquela informação. Se ele não cuidar... Ele é a ponta da lança. Ele é a ponta da lança. É ele que penetra na armadura. na armadura. Por trás tem o arco, tem a corda, tem gente até esticando aquilo. Mas se ele não tiver afiado o suficiente para passar pelas brechas que aparecem, e, cara, elas aparecem. Sim. E é impressionante como a gente está cego naquilo que... no eu. Sim. Quando eu estou olhando para a pessoa, uma situação como essa, para mim seria maravilhosa. Se o cara vira para mim, não vou usar o teu, é isso, é aquilo, tal, só confio nesse. Beleza, se esse produto acabar, e se faltar, e se o cara estiver lá, eu estava na região dos lagos esse final de semana, numa cidadezinha pequenininha, e ele chega lá, não tem. Vai fazer o quê? Não tem nada. Bom, aí eu tenho que pensar. Então vamos avaliar, vamos fazer pegar um percentual das pessoas novas que chegarem, dos pacientes novos. Eu te dou o material para a gente poder fazer esse trabalho. Enfim, aí você vai criando. Mas você saiu do zero. Senso comum ali. Sabe, mudou. E você vai se sentindo bem com isso. Sim. E a gente costuma muito também focar no erro, né? E pouco dá atenção quando acerta. A gente precisa viver e trazer para si essa energia quando você acerta e reproduzi-la. Né? Então, aí já vem outra parte da PNL. Né? Sei, que é ótima também. Você tá falando, e aí veio um caso na minha cabeça, né? Quando eu também atuava ali como sombra, coordenador ali do propagandista. Não, você não é sombra. Você eu tenho certeza que não era sombra. Não, é o coordenador ali de desenvolver aquele propagandista, né?
teve um caso muito emblemático onde a veterinária falava que só prescrevia aquela administração, mas o meu laboratório tinha uma apresentação que ela falou que não usava. Eu usei exatamente isso. Olha que legal. Doutora, e se no mundo, a partir de amanhã, acabasse essa apresentação, os pets ficariam sem esse tratamento? Aí ela ficou olhando assim, porque tirei ela da zona ali de conforto dela, fiz essa provocação, e aí foi que entrei com a amostra, e aí a gente conseguiu trabalhar. 2 semanas depois ela manda a foto da receita. Olha aí. Então, Eu citei algo que você tem a prova. Você trouxe a prova. Foi por isso que eu estava rindo aqui. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. E a diferença está no cara. Sim. Está no representante, está em quem prepara esse representante, quem o ajuda, que é essa sombra, que não pode ser sombra, na verdade tem que ser a luz. Tem que ser a luz e o desenvolvedor ali desse profissional, cara, né? Sim, sabe, olhar para essa pessoa e falar assim, cara, como é que eu extraio o máximo desse cara? Sabe, o Bernardinho fala muito sobre isso, né, cara? Cobra das pessoas, cobra dos seus. Motiva. Se você não está sendo cobrado, é porque alguém não está acreditando em você. Então, os jovens, às vezes, eles ficam, né, meio para baixo quando são provocados demais, cobrados demais e tudo mais, mas esse é o nosso papel. Se eu estou cobrando é porque eu sei que você pode. Eu estou vendo que dá. Porque se eu vejo que não tem como, cara, eu não vou ficar magoando os dois lados. É muito mais fácil a gente pensar em como é que a gente faz a troca, se for preciso, como é que a gente direciona essa pessoa para uma outra área que não seja aquela. Enfim, aí você pensa no desenvolvimento dessa pessoa para dentro da companhia ou até para fora da companhia, né? Mas quando a gente olha para a pessoa e fala assim, porra, cara, dá. Falta motivação. E aí é a hora que você precisa ficar claro essa relação entre os dois. Esse trabalho direto ali do gestor, né? Você acredita muito nesse modelo de feedback? Como você aplica isso? Completamente. No modelo de feedback, eu uso a técnica SCI, que é Situação, Comportamento e Impacto. Legal. Para mim é a que mais dá resultado. Pô, mas eu acho que eu não te respondi, que você trouxe a ideia da caixinha, de como é que saiu de uma objeção. Sim. E eu acho que você acabou construindo, né, a visão que você queria. E dentro disso... Você me fez uma pergunta. Você tem alguma? Eu falei, tem algumas, mas aí eu acabei não vou puxar nisso, né? Vou puxar um caso que de repente agora vai ilustrar 2 pontos que eu quero aproveitar muito. Ótimo. Que é essa questão da objeção, mas essa questão do propagandista, ele vencer um profissional estressado. O médico humano também, eu acredito que no dia a dia ele fica olhando no relógio, ele fala que não vai atender, ele não receba o propagandista. Dentro desses cases ali de objeção, aí a gente pode até utilizar essa objeção. Sim. Tem algum profissional que não te atendia e que você tinha que ir e como você fez para ser atendido por ele? A gente consegue? Existe pessoa inacessível? Melhorando a pergunta. Inacessível eu não acredito. Tá. Inacessível eu não acredito. A gente tem que achar a maneira certa de acessá-la. Né? Lógico que tem. E se tem essa pessoa... Olha só como é interessante isso, cara. Isso é bom até a gente comentar. Se existe alguém que é inacessível e você precisa ir, é por sinal que essa pessoa é importante para o teu negócio. E normalmente as pessoas mais importantes para o seu negócio, elas são mais difíceis de serem acessadas, porque é o consultório que está mais cheio, é a tua espera maior, é a visita mais esporádica que você tem que fazer. E aí você precisa entender como é que você vai fazer essa troca entre ser relevante para poder receber a atenção dele. Tá. E aí outra folha. Ser relevante. E aí essa questão da leitura das pessoas que você estava falando, Marcos, que a gente já discutiu um pouco aqui. Quem fala para todo mundo do mesmo jeito não fala para ninguém. Então, se você tem alguém que é complicado de falar, você precisa entender aonde está essa complexidade. Se está na pessoa ou se está em você. Porque às vezes o cara é complicado porque você chega lá e ele te faz perguntas que você não sabe responder. Legal. E aí você já inventa aquele... Porra, esse cara é difícil. Às vezes você vai lá e ele vira para você e te faz um pedido que você não tem como atender. E aí você já não quer mais ir lá. Sim. Porque tem que ir lá para ficar em situações desconfortáveis. Né? Às vezes ele está num horário que para você é complexo. Porque você quer ir embora e o cara só quer te atender 19 horas.
E aí a gente vai criando um monte de desculpas, cara, Onde está para a não complexidade? fazer o que precisa ser feito, Tá. né? E aí, quando a gente lê isso tudo, bom, definir, cara. O problema realmente não está no horário, porque eu posso ficar. O problema não está nas perguntas, porque eu sei responder quando ele faz. Eu vou tirando essas arestas, eu começo a enxergar soluções. Eu começo a olhar e falar assim, pô, se essa pessoa ela exige de você velocidade, que é diferente de você ser rápido. Né? Preciso ser veloz nas minhas colocações, mas não preciso ter pressa. Uma coisa... Veloz é diferente de pressa, né? Velocidade é diferente de ter pressa. Aham. Então, se eu chego lá com os argumentos corretos... Pô, eu lembro de uma situação, já que a gente estava falando, eu cheguei com um representante, isso lá atrás, e a gente estava querendo introduzir o nosso anti-inflamatório. E essa pessoa ainda era mais difícil, porque é aquela que dá tapinha nas tuas costas, é receptiva, tal, mas não usa. E aí, só que aí, enquanto você está falando amenidades, beleza, você fica lá. Quando você entra no produto, Ele tira. vambora. Tá. Eu acho que isso é mais difícil, porque quando você tem alguém que ela já dá logo de cara aquilo que ela não gosta, fica mais fácil. E aí a gente bolou do lado de fora uma estratégia, e ele entrou sem pasta, sem nada, foi meio que um risco que a gente correu. E ele deu bom dia, cumprimentou a pessoa, tal, e quando chegou no momento ele virou, tirou de dentro do bolso, ele botou no bolso a caixinha de amostra dele e colocou em cima da mesa. Eu só preciso saber o que eu posso esperar desse produto esse ano aqui com você. Só isso que eu preciso saber. Um risco? Um risco. Cara, perdido por 100, perdido por 1.000. Ficou esse silêncio, que a gente está aqui agora, eu estava com ele do lado, a gente já conhecia a pessoa, tinha convívio com a pessoa. Aí ele olhou para ela, pro cara do menino, que eu não vou falar o nome, ele olhou para minha cara, para me conhecer também. Eu não tô ajudando vocês, né? Essa foi a resposta, cara. Podia ser outra, podia ser uma catástrofe. Que legal essa aí. Mas aconteceu. Não tô ajudando vocês, né? Aí foi a hora que eu falei, doutor, sabe o que é pior do que o senhor não ajudar a gente? O senhor não está ajudando seu paciente, porque eu tenho certeza que meu produto atende o que ele precisa, senão a gente não tava aqui. Fechou a tampa ali. Cara, tem aquela situação de que sorte é oportunidade com preparação? Era o caso. O que ele perguntasse, a gente estava pronto para discutir. Até mesmo a preparação de tipo, nada. Se ele respondesse, o que eu posso esperar? Nada. Ok. É hora de falar assim, então, doutor, esse ano a gente vai mudar um pouco a vinda aqui. Quando você quiser que eu venha, você me liga. Isso. Se tiver precisando de alguma coisa, dá um toque. Enfim, aí você vai... Sai com classe, empatia. Mas existe uma necessidade, precisa existir essa relação ganha-ganha. Né? A teoria da gratidão. Da gratidão, para os dois lados. E aí não é, como eu te falei, é lógico que eu quero me tornar a primeira opção dele. Isso qualquer propagandista, qualquer vendedor quer isso, poxa. Que eu quero que o Dr. Marcos escolha o meu produto em 100% das vezes. Mas até chegar no 100%, cara, você precisa passar pelo 1%, pelo 2%, pelo 3%. Tem uma escada, né? Não tem cesta de 3 pontos na venda, cara. Às vezes acontece, mas é muito mais complexo. É construção. Todo dia um tijolinho. Construção. Aí, João, já te digo que foi essa temporada o podcast que passou mais rápido, longo. A gente ia ficar aqui 2 horas falando, a gente está quase batendo o recorde aqui de tanta aula aqui que você deu de aprendizado para todo mundo. Eu vou pegar esse caderno aqui agora, transformar num livro, porque isso aqui foi muito valioso, né? E hoje, bom, cara. Mais uma vez eu te agradeço, né? Eu considero aqui tudo que eu anotei, a questão da preparação, da construção, de todas essas arestas que a gente deveria parar com relação aos riscos, de entender o nosso eu como profissional, entender também ser empático, tanta coisa importante que eu não consigo nem resumir em 3 pontos, para você ter ideia. Sim. Mais uma vez eu queria agradecer, queria que você fizesse suas considerações finais. A gente vai colocar na legenda lá como as indústrias, as distribuidoras te encontram também. Legal, tá bom. E queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência. E mais uma vez, muito obrigado pela tua paciência, pelo teu carinho. Que isso, Marco. E por essa
esse amor todo que você tem aqui por nós aqui na veterinária. Cara, e é assim, vem se tornando um amor cada vez maior, porque eu vejo a minha filha se apaixonando, né? E eu sou apaixonado por ela, é fácil, né? Então, assim, eu diria pra você que foi um momento mágico aqui. Acho que a gente, cara, só arranhou a superfície do que a gente tem de material e de possibilidades para tratar. Você conhece muito também do mundo veterinário, do mundo humano, você é um estudioso nessa área e fica fácil a gente trocar nesse sentido, porque as provocações fazem tem muita conexão com o que a gente está buscando. Então, parabéns aí como entrevistador, você está tão bom quanto veterinário. Estou aprendendo. Diria eu, me colocou bem à vontade. Obrigado. E, não, que isso. E essa é uma arte, né, João? Porque, assim, uma coisa... eu tenho realmente querendo me aprimorar muito nisso, porque fazer perguntas inteligentes eu acho que é uma habilidade que tem que estar sempre desenvolvendo, Perfeito. né? Que com a tecnologia, a parte de encontrar a solução a gente vai ter, mas quais são as melhores perguntas, né? Perfeito. A ideia é te deixar realmente muito confortável, todo mundo que vem aqui, mas que eu consiga conduzir trazendo... Porque imprimir teu cérebro é muito difícil, João. Então, é só com as perguntas mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Não por isso, cara. Foi um prazer. Eu procurei aqui passar pelas experiências conforme você foi me solicitando, né? Para trazer um pouco mais de luz em cima daquilo que você me perguntou. Mas eu ainda acredito que a gente precise focar e deixar aqui essa mensagem, cara. Legal. De que a preparação, a repetição, o treinamento, a obsessão por ser melhor, por se desenvolver, por usar as estratégias que estão disponíveis, porque tem muita coisa disponível à nossa mão, precisa ser o foco de quem quer se tornar um vendedor de papo de vendedor aqui nosso. Sim. Tá? Essas coisas não caem do céu. Né? Antes de você fazer esse tipo de coisa sem esforço, tem que pôr muito esforço dentro antes. Verdade. A gente, quando olha um pianista espetacular, a gente olha pro cara e fala assim, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Tem até uma história dessa, né? Não sei se dá tempo de contar aqui, mas um pianista famosíssimo terminou a sua apresentação e alguém chegou perto dele e disse assim, nossa, eu daria a minha vida para tocar como você. Caramba. E aí o pianista virou e falou assim, pois é, eu dei a minha. Esse é o ponto. A gente precisa se entregar a um processo, acreditar nesse processo e realmente colocá-lo em prática. A prática te leva à excelência, à perfeição, e a prática vai te conduzir aos resultados que você está buscando na sua vida. Cara, João, de novo, gente, muito obrigado. Com certeza vamos fazer outro, vamos trazer mais informação que você pode contribuir muito para o nosso mercado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Quero deixar um abraço para todos vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio e vamos juntos aí, contem sempre conosco, tá bom? Um abraço, pessoal.